O inferno é a sepultura? Os aniquilacionistas, entre eles as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do sétimo dia, que negam o inferno eterno, ensinam que o inferno é a própria sepultura. Vejamos o que dizem esses dois grupos. Dizem as Testemunhas de Jeová: referindo-se ao lugar aonde vão os humanos quando morrem, a Bíblia usa a palavra Seol nas escrituras hebraicas e Hades nas escrituras gregas. O Seol e o Hades não se referem a um lugar de tormento, mas à sepultura comum da humanidade. Livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 82 e 83. Dizem os adventistas: o domicílio da morte, o Antigo Testamento chama de Seol, no hebraico, e Hades, no grego, o lugar para onde vão as pessoas quando morrem. Nas Escrituras, Seol normalmente significa apenas sepultura. O significado de Hades é similar ao de Seol. Livro Nisto Cremos, página 458. A palavra inferno não consta nos originais da Bíblia. É uma palavra que foi traduzida para a nossa língua. Vem do latim infernus, derivada de inferus, e significa mundo dos mortos, lugar inferior. Essa palavra substitui os termos que aparecem nos originais: Seol no Antigo Testamento e Hades, Tártaro e Geena no Novo Testamento. O termo Geena, ou Lago de Fogo, que é traduzido como inferno, ocorre 12 vezes no Novo Testamento e significa o lugar final de uma punição futura. O Novo Testamento usa essa expressão no sentido espiritual, fazendo alusão ao lugar onde no Antigo Testamento se queimava o lixo, os cadáveres fora de Jerusalém, o Vale de Inom. Esse lugar era uma figura do lugar de castigo e tormento eterno para aqueles que se perderem. Ou seja, não pode significar a sepultura. O termo Tártaro, que também é traduzido como inferno, ocorre uma única vez, em 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4. É um lugar de trevas espiritual, onde os anjos caídos foram lançados. Anjos não têm corpos, logo, não pode significar a sepultura. Portanto, Geena e Tártaro, que são traduzidos por inferno, não significam a sepultura. Analisemos os termos Seol e Hades. O termo Seol aparece 65 vezes no Antigo Testamento, enquanto o termo equivalente Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento. Seol no Antigo Testamento tem mais de um significado. Pode significar sepultura, como também um lugar não físico, um lugar para onde vão os mortos. Vejamos as razões pelas quais o inferno, traduzido por Seol e Hades, não pode ser simplesmente a sepultura. Primeiro, porque há palavras específicas no Antigo Testamento, no original hebraico, para sepultura, cova ou túmulo, que são kever e keborá. E há palavras específicas no Novo Testamento, no original grego, para sepulcro e túmulo, que são tapos e minemeion. E essas palavras se referem ao lugar para onde vai o corpo morto. O termo Seol é equivalente ao termo Hades, pois em Atos 2, versos 27, é uma citação de Salmos 16, verso 10. E 1 Coríntios 15, versos 55, é uma citação de Oséias 13, versos 14. Ou seja,
Nessas passagens, Seol é traduzido por Hades. Nunca a palavra Seol, quando traduzida para o grego, é traduzida como Tapus ou Minemeion, que no grego são túmulo e sepultura, mas sempre como Hades. Quando o Novo Testamento traduz o termo Kevé ou Keborá para o grego, como lugar que faz referência ao corpo morto, traduz como Tapus ou Minemeion, nunca como Hades, como em Marcos 16, versos 2 e Atos 13, versos 29. O Seol e o Hades só aparecem no singular, pois só existe um Seol, um Hades, enquanto sepultura, Kevé, pode ser encontrada no plural, como em Êxodo 14, verso 11. Do mesmo modo, sepulcro, Minemeion, como em Mateus 27, verso 53. O Seol e o Hades é o lugar não visto, não possuem localização geográfica para acolher a alma ou espírito, enquanto a sepultura é na superfície da terra, é um lugar visível para acolher o corpo. O corpo de Jesus foi colocado no Kevé, Isaías 53, versos 9, enquanto a alma foi para o Seol, Salmos 16, versos 10. Jesus mencionou o Hades em Lucas 16, versos 23, como um lugar de tormento, não como uma sepultura. Enquanto Jonas comparou suas angústias no ventre do grande peixe como sendo o Seol, demonstrando ser um lugar de consciência, conforme Jonas, capítulo 2, versos 1 e 2, no Kevé, o corpo está inconsciente, conforme 2 Crônicas, capítulo 34, versos 28. Enquanto os corpos estão inconscientes na sepultura, os que se acham no Seol, ou Hades, são vistos como seres conscientes, conforme Ezequiel 31, versos 16, 2 Samuel 22, versos 6, Salmos 116, versos 3, Mateus 11, versos 23 e Apocalipse 20, versos 13 e 14. Enquanto alguém pode tocar numa sepultura, como em Números 19, versos 18, não se encontra na Bíblia que alguém possa tocar no Seol ou no Hades. Enquanto se pode remover ou tirar corpos ou ossos da sepultura, conforme 2 Reis 23, versos 16, Jeremias 8, verso 1, a Bíblia nunca fala de alguém remover algo do Seol ou do Hades. Os homens cavam sepulturas, conforme Gênesis 50, versos 5. Compram sepulturas, conforme Gênesis 23, versos 9. Edificam sepulturas, conforme Lucas 11, versos 47. Adornam sepulturas, conforme Mateus 23, versos 29. Porém, ninguém cava, compra, edifica ou adorna o Seol ou Hades. Uma das objeções dos aniquilacionistas é que o Seol não pode ser um lugar de tormento, pois servos de Deus, como Jacó e Jó, esperavam ir ao Seol. O Seol era o lugar onde todas as almas ou espíritos no Antigo Testamento iam por ocasião da morte, tanto de justos quanto de ímpios. Salmos 9, versos 17, diz que os ímpios são lançados no Seol. Isaías 14, versos 15, chama o Seol de abismo. Deuteronômio 32, versos 22, chama o Seol de um lugar de ira de Deus. Salmo 116, versos 3, chama o Seol de lugar de angústias.
E Gênesis 37, versos 35 e Jó 14, versos 13, diz que Jacó e Jó ansiavam irem ao Seol. E sabemos que ímpios e justos têm destinos diferentes. Isso mostra que o Seol era um lugar de 2 compartimentos, ou subdividido em 2 lugares diferentes, existindo um em contraste com o outro. Um lugar que mostra a ira de Deus, para onde iam os ímpios, como foram Corá, Datã e Abirão, conforme Números 16, versos 30 e 33, e um lugar de descanso, conforme Jó 14, versos 13, Lucas 16, versos 22, o chamado seio de Abraão, para onde iam justos que partiam dessa vida. Depois da obra e ressurreição de Cristo, somente os perdidos são enviados ao Seol, ou Hades. Os salvos vão para o paraíso, para a presença de Deus, conforme Lucas 23, verso 43. Uma prova incontestável que o Seol não é simplesmente a sepultura é quando o termo Seol aparece pela primeira vez na Bíblia. Leiamos. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro, hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Gênesis 37, versos 35. A passagem mostra quando Jacó é consolado pelos seus filhos e filhas pela suposta morte de José, inventada pelos seus irmãos. Eles enviam a Jacó a túnica de José ensanguentada, para fazer parecer que José tinha sido devorado por um animal. Jacó reconhece a túnica e chora, acreditando que José estava morto, e deseja a morte e ir ao Seol encontrar-se com José. Jacó tinha em mente que o corpo de José tinha sido devorado, que não estava em nenhum lugar físico, já que só tinha sobrado a túnica. Ou seja, o desejo de Jacó não era ir para a sepultura. Isso mostra que Jacó acreditava que, morrendo, iria para um plano espiritual. No caso, o Seol. Mostrando que o Seol não é simplesmente a sepultura. O Seol no Antigo Testamento tanto está relacionado aos mortos justos como aos mortos ímpios. Já o Hades, no Novo Testamento, só está relacionado aos mortos que se perderam. Algumas traduções traduzem o termo Hades como morte, porém isso não se sustenta, porque a palavra grega para morte é Thanatos. Essa diferença pode ser vista em Apocalipse 1, versos 18, onde Hades e morte aparecem juntos e não são sinônimos. Vejamos. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, versos 18. O Hades não é o céu, isto é, o lugar onde as almas dos justos vão após a morte, esperar a ressurreição. Porque a palavra grega para céu é Ouranos. O Hades é um lugar temporário, onde as almas dos perdidos são mantidas enquanto aguardam a ressurreição do corpo e julgamento final, conforme 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9. O Hades será lançado no lago de fogo, no Geena, conforme Apocalipse 19, versos 20 e Apocalipse 20, versos 10, 14 e 15.
que é o inferno final, o lugar de punição eterna para todos aqueles que se perderem, conforme Mateus 25, versos 41. O Hades é um estado temporário. O inferno propriamente dito é o Geena, que ainda será inaugurado. Seol e Hades indicam mais um estado ou uma condição do que uma posição. Portanto, diante de todas essas evidências, não há como as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia sustentarem que Seol e Hades signifiquem simplesmente a sepultura.